Você está prestes a ouvir uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de atravessar a ponte Rio-Niterói à noite. James, um homem comum, enfrentou o terror de forma inimaginável. Fique conosco até o final para descobrir como essa travessia se transformou em um pesadelo horripilante. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias arrepiantes. Será que você teria coragem de enfrentar o mesmo destino de James? Prepare-se para uma viagem ao desconhecido. História de terror, o pesadelo na ponte Rio-Niterói. James estava dirigindo pela ponte Rio-Niterói numa noite fria, voltando de um dia cansativo no trabalho. As luzes dos postes refletiam na pista molhada, criando um efeito fantasmagórico. Ele estava sozinho na estrada, o que já era estranho para aquela hora. De repente, seu carro começou a falhar, o motor tossia e gaguejava até que finalmente parou no meio da ponte. James, frustrado, tentou ligar o carro várias vezes, mas sem sucesso. Ele olhou ao redor, e a sensação de estar sendo observado tomou conta dele. O silêncio era perturbador, e ele começou a se perguntar se havia feito algo para merecer tal destino. Enquanto tentava ligar o carro novamente, uma névoa espessa começou a se formar ao redor do veículo, tornando quase impossível ver qualquer coisa além de alguns metros à frente. James saiu do carro para verificar o motor, mas o que encontrou foi ainda mais perturbador. Pegadas molhadas começaram a aparecer no asfalto, vindas do nada e se dirigindo diretamente para ele. O coração de James disparou, e ele começou a suar frio, apesar do clima gelado. Cada pegada parecia ecoar um passo de um ser invisível, um predador que se aproximava lentamente. James estava paralisado, incapaz de decidir o que fazer. De repente, um som agudo cortou o silêncio. Era uma risada, mas não uma risada comum, era distorcida, ecoando como se estivesse vindo de todas as direções. James correu de volta para o carro e trancou as portas, mas a sensação de segurança era ilusória. A risada continuava, cada vez mais alta e mais próxima. Olhando pelo retrovisor, James viu uma figura pálida e esquelética emergindo da névoa, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Era como se a própria morte estivesse vindo buscá-lo, e ele estava preso ali, impotente. A criatura se movia lentamente, como se saboreasse o medo de James. Desesperado, James pegou seu celular para chamar ajuda, mas não havia sinal. O tempo parecia parar enquanto ele encarava aquela figura horrível, que agora estava a poucos metros do carro. A criatura começou a arranhar as janelas, deixando marcas profundas no vidro. James fechou os olhos, tentando se convencer de que era apenas um pesadelo. Quando abriu novamente, a figura havia desaparecido, mas a sensação de pavor persistia. Ele sentiu uma presença no banco de trás, e quando virou lentamente a cabeça, viu o reflexo da criatura sorrindo no espelho retrovisor. O terror tomou conta de seu corpo. Com um grito de terror, James saltou do carro e correu pela ponte, deixando tudo para trás. Ele sentiu que a criatura o seguia, suas risadas ecoando no ar. Finalmente, ele avistou luzes ao longe, um carro da polícia se aproximava. James acenou freneticamente, e os policiais pararam para ajudá-lo. Ele explicou, trêmulo e sem fôlego, o que havia acontecido. Os policiais olharam para ele com descrença, mas o acompanharam até seu carro. Quando chegaram lá, não havia sinal da criatura, apenas as marcas de arranhões nas janelas como um testemunho sombrio do que James havia enfrentado.